Capítulo 6. Afetuoso, mas enérgico também. O programa Clube 700 convidou-me para uma entrevista e fiquei feliz de aceitar o convite. Alguns anos antes, eu estivera ligado ao programa como uma espécie de conselheiro do grupo. Então, essa participação seria como uma visita a um velho lar, onde reveria e abraçaria amigos. No dia em que compareci ao programa, os apresentadores regulares, Pat Robertson e Ben Kinslow, haviam tirado uma semana de folga e foram substituídos por um casal. Antes de se converter, esse casal tinha levado uma vida mundana, mas, quando receberam a Jesus Cristo, dedicaram-se totalmente a Ele. Isso revolucionou toda a sua existência. Hoje trabalham incansável e entusiasticamente pela causa do Senhor. Sinto grande admiração pelos dois. Naquele dia, porém, tivemos uma discussão séria, ainda que amistosa. E ela se deu num programa ao vivo, perante milhões de telespectadores. O produtor executivo do programa me convidara para falar sobre o Ministério para Homens. Durante a entrevista, mencionei o princípio do equilíbrio, que é o segredo de tudo. E como o equilíbrio é o segredo de tudo, falei, os homens precisam aprender que é possível sermos afetuosos e durões ao mesmo tempo. A apresentadora piscou e franziu a testa. Não gostou da palavra que empreguei e teve uma reação imediata. Meu marido nunca seria durão comigo, disse. E se o fosse, eu não gostaria nem um pouco. Entretanto, contrapus com o máximo de diplomacia. O homem tem de ser o chefe da casa, e nessa condição, às vezes, ele precisa ser enérgico. Eu não disse rude, e sim enérgico. Mas insistiu ela, é preciso que haja igualdade entre o homem e a mulher. Concordo, retruquei, mas o homem tem de estar à testa, e novamente ela me interrompeu. É possível que em casa ela mantivesse uma posição de igualdade com o marido, mas ali no programa, naquele momento, estava assumindo a liderança. Contudo, essa verdade é imutável. A liderança que o homem exerce no lar exige que ele haja com afeto e firmeza ao mesmo tempo. É preciso manter o equilíbrio. Com os filhos, a disciplina deve ser contrabalançada com recompensas pelos acertos, a vara com carinhos no momento devido e a correção com elogios. É possível que no passado os pais, educadores, líderes e políticos, de modo geral, tenham errado por terem sido duros demais, mas hoje se excedem na brandura, o que está prejudicando toda a sociedade. Há momentos em que precisamos aprender a ser duros, inclusive com nós mesmos. Ao vivenciar nossas afeições, desejos e apetites, temos de fazê-lo com disciplina. Até mesmo o amor precisa ser disciplinado, senão corremos o risco de amar algo que pode destruir-nos. E exercitar disciplina exige energia. Eu e minha esposa tínhamos uma amiga que perdeu o marido. Os dois se amavam muito, mas após a morte dele, essa senhora continuou a amá-lo de forma doentia. Recusando-se a ser consolada. Manteve a casa do mesmo jeito de quando o marido vivia, não modificou nada e referia-se a ele sempre no presente. De fato, ela o amava demais. E esse amor a destruiu. Nossa amiga não conseguiu disciplinar suas emoções e pensamentos e se negava a admitir para si mesma. Ele morreu. Deveria ter começado uma vida nova ou ter deixado que Deus o fizesse por ela, mas não. E essa mulher que antes tinha muitas amizades, um marido amado e uma vida plena, em pouco tempo perdeu tudo. Restaram-lhe apenas as lembranças e um guarda-roupa cheio de roupas. Confinou-se no isolamento e solidão que ela própria criara. Toda aquela afeição acabou tornando sua vida bem mais difícil. Jesus é um perfeito exemplo de equilíbrio entre a ternura e a energia.
Ele demonstrou afeição em suas pregações, em suas curas, ao confortar as pessoas e ao morrer na cruz. Mas o mesmo Jesus, que tomava criancinhas nos braços, pegou um chicote de cordas e expulsou do templo os cambistas. Alguns quadros que tentam retratar Jesus estampam uma fisionomia afeminada, uma imagem errônea do verdadeiro caráter daquele que era ao mesmo tempo do homem e filho de Deus. Ele foi um homem de liderança firme e destemida, que derrotou Satanás, expulsou demônios, deu ordens à natureza e censurou os hipócritas. Era um detentor de um caráter nobre, com todas as virtudes possíveis, um caráter que o mesmo Espírito Santo, que habitou nele, pode recriar em nós. Deus deseja reproduzir esse caráter masculino em todos os homens. Que tipo de caráter? Um caráter semelhante ao de Cristo. Semelhança a Cristo é sinônimo de hombridade. E é sinônimo também de ser mulher em todo o potencial. Quando a vida de Jesus se manifesta em uma pessoa, ela atinge o máximo de seu potencial. Sua personalidade e caráter se desenvolvem em plenitude. O ponto máximo a que alguém pode chegar é ser semelhante a Jesus. Deus estabeleceu todas as coisas de forma a atingir esse objetivo supremo, tornar-nos semelhantes a Cristo, imprimir em nós a imagem dele. E já que para sermos semelhantes a Cristo precisamos possuir certa medida de firmeza, temos de ser enérgicos para nos tornarmos homens de fato. Aprendi o que significa verdadeira hombridade com o Dr. C.E. Britton, um príncipe dos pregadores. Na infância, ele sofrera uma lesão na espinha e, em consequência, tinha menos de 1,5 metros de altura. Entretanto, a despeito de sua baixa estatura, o Dr. Brighton era um grande homem que pastoreou a igreja Bethany Church de Alhambra, na Califórnia, por mais de 40 anos. Foi um dos homens mais notáveis que conheci. Sofria dores constantes, mas isso não o impediu de, com dedicação, discipular outros que também se tornaram extraordinários homens de Deus. Estes, igualmente, tiveram ministérios gloriosos, inclusive de alcance internacional. Certo domingo, ele pregou sobre Lucas 13. Disse que, assim como um agricultor espera achar figos numa figueira, assim também Deus espera que nossa vida dê fruto. Ele opera continuamente em nosso interior, visando a produção de frutos visíveis. E como pertencemos a Deus, Ele tem todo o direito de esperar que nós, homens, produzamos fruto. Esse fruto é hombridade. Tudo que Deus planta tem de dar fruto, pois é com essa expectativa que Ele o planta. A laranjeira produz laranjas, a parreira produz uvas, a figueira produz figos. Ninguém colhe limão de uma parreira, nem figos de uma laranjeira. Homens, Deus criou-nos como homens e colocou dentro de nós o seu espírito. Agora espera colher em nossa vida este fruto, hombridade. O que acontecerá se não deixarmos que tal caráter seja produzido em nós? Em Lucas 13, Jesus diz aos discípulos que, se depois de algum tempo a árvore não der fruto, ela será cortada. Em João 15, 2, ele faz basicamente a mesma afirmação. Se um galho não der fruto, pode-o. Esse mesmo princípio aplica-se a nós. Deus coloca à nossa disposição, por intermédio de Jesus, os elementos nutrientes de graça, do amor e da verdade. Quem rejeitar a salvação que ele oferece será cortado por toda a eternidade. Estamos diante de uma escolha: ou damos frutos, ou seremos cortados. Esse princípio de reprodução aplica-se a todas as áreas da vida. Certo empresário achava-se à beira da falência
e contratou um amigo meu para fazer uma auditoria da empresa e ver o que deveria ser corrigido para reverter o curso da situação. Após o exame, esse analista apresentou um relatório que, tenho certeza, aquele empresário não esperava. O problema era causado por sua parentela. Ele empregara na firma alguns parentes, mas eles não trabalhavam como deviam. Estavam acabando com o negócio dele. Mas como a questão era muito delicada, ele não poderia chamar a atenção dessas pessoas, nem despedi-las. E a empresa acabou indo à falência. E, no entanto, ele poderia ter aquele negócio até hoje. Bastaria que tivesse dito aos parentes: quem não produzir será despedido. A afeição pesou mais na balança do que a firmeza. Algumas igrejas são assim também. Às vezes, determinada pessoa ocupa um cargo durante anos e anos, sem realizar nada, e mesmo assim é mantida nele por motivos sentimentais. Sei de uma igreja onde o período de louvor é um problema sério. O pastor diz que às vezes tem vontade de chorar pela maneira como os hinos são cantados, de forma arrastada e sem vida, mas sente que não poderá fazer nada, pois a organista, que causa o problema todo, já está encarregada do louvor há 20 anos e ninguém ousa tirá-la dessa função. Além disso, muitos dos membros da igreja são parentes dela. O que o pastor deveria fazer era conversar com essa senhora e todos os seus parentes, e com atitude de amor, dizer-lhes: ou vocês fazem a coisa direito, ou serão cortados. O arrependimento de obras mortas, de que fala a Bíblia, não significa apenas largar as obras da carne para permanecer em Cristo, não. É referência também a um princípio do reino de Deus cujo sentido e aplicação são bem mais amplos. Se fazemos algo que não é produtivo, lidamos com obras mortas. Precisamos arrepender-nos e abandoná-lo. Em seguida, temos de dedicar-nos a algo que seja produtivo. Não retenhamos nada que seja obra morta, apenas por questões sentimentais. Muita gente anda por aí carregando fardos desnecessários, só por apego sentimental. Na verdade, detestam tais pesos, e sua vontade seria largá-los, mas não o fazem por sentimentalismo. O reino de Deus se assenta sobre a verdade e não sobre os sentimentos humanos. E é assim também que se tomam decisões. Uma característica do verdadeiro homem é justamente a capacidade de tomar decisões. Todos os homens de sucesso que conheço são indivíduos que souberam tomar decisões. Anos atrás, quando eu trabalhava na Christian Broadcasting Network, rede cristã de televisão, tinha inúmeras oportunidades de conversar com o pessoal, dar aconselhamento ou simplesmente bater um papo amistoso. Muitas vezes acontecia de eu estar no almoxerifado e ir para a suíte presidencial. Só que, na época, não era de fato uma suíte, era mais um cubículo de trabalho. E na ocasião, muitas vezes, eu era um dos primeiros a tomar conhecimento das decisões tomadas. Naquela época, a CBN trabalhava também com produção musical. Apresentava e publicava boa música. Para isso, mantinha uma produtora interna chamada Rollstop Records. O objetivo da existência da gravadora era, naturalmente, produzir músicas e músicos, mas também ganhar dinheiro com os lucros. Pretendiam subsidiar alguns aspectos do Clube 700. O problema era que ela não estava dando lucro. Então, contrataram um analista de custos para empreender um exame e estudo profundos na Rosetop. Depois de examinar bem os relatórios, a situação financeira e de fazer projeções para o futuro da empresa, ele elaborou um relatório sucinto, mas completo, e entregou-o ao Pat Robertson. Pat estudou-o com atenção, constatou o déficit e
o rombo nas finanças da CBN. Orou e tomou a decisão. O déficit era grande e a possibilidade de eles obterem lucros bastante remota. Tomada a decisão, ele orou de novo. Pat compreendeu exatamente o que tinha a fazer, mas queria ter certeza de que o estava fazendo da maneira certa. Antes de divulgar a decisão, ele levou o relatório para casa para estudá-lo durante o final de semana. Na segunda-feira pela manhã, sem a menor hesitação, Pat Robertson preparou um memorando com os seguintes dizeres: a partir desta data não existe mais a Rosetop Records. Uma decisão desse tipo é sempre seguida de um período de desconforto, com a despedida de funcionários, remanejamento de pessoal e etc. Mas pelo bem do ministério, ela tinha de ser tomada. Se deixassem a situação continuar, toda a obra poderia ter sido prejudicada. Jesus disse: o que não der fruto, corte-o. Pat precisou exercitar certa dose de coragem e frieza para tomar a decisão. Mas se, diante das opções, ele se tivesse deixado levar pelo sentimentalismo, poderia ter provocado a perda de milhões de dólares de ofertas, que eram recursos valiosos para o reino de Deus. Coragem de tomar decisões, firmeza, liderança são as características de um homem de verdade. Há momentos em que todo homem precisa ser duro. Meus filhos sabem que eu sei tomar decisões, já tomei muitas, e que uma vez decidido, não arredo o pé. Mas há momentos em que a situação pode até ser engraçada. Estávamos em St. Louis para a realização de um trabalho em que estariam reunidas igrejas de alguns estados do meio-oeste norte-americano. Como coordenador do evento, minha missão era conseguir que 200 igrejas unissem seus esforços no mesmo sentido. Só isso, precisei trabalhar 6 meses para realizar essa façanha. Na semana da realização do evento, minha família foi a St. Louis participar dele comigo. Tínhamos centenas de obreiros auxiliares e milhares de participantes. Todos pareciam estar gostando imensamente de tudo, todos menos eu. Tinha de supervisionar as atividades, verificar cada detalhe, enfim, era o responsável para que tudo desse certo. E para culminar, eu, minha esposa e as 2 filhas estávamos hospedados no mesmo quarto de hotel. Sentia-me super tenso. Certo dia, já no meio da semana, as meninas começaram a discutir sobre o que iriam fazer e aonde iriam. Afinal, fiquei irritado com aquilo. Virei-me para elas e disse em voz alta e firme: Lois, você vai ao Monumento do Arco e você, Jo, fique aqui com sua mãe. Vou trabalhar e não quero ouvir mais nenhuma palavra sobre essa questão. Elas já conheciam aquele meu tom de voz e me ouviram caladas. Peguei minhas coisas para sair, mas assim que comecei a girar a maçaneta, lembrei-me que ainda não tinha feito o meu devocional naquela manhã. Voltei apressadamente, peguei a Bíblia, li alguns versículos e me ajoelhei ao pé da cama para dar bom dia para Deus. Depois de alguns instantes, percebi que alguém estava de pé ao meu lado e compreendi que não era precisamente o Senhor. Ergui a cabeça devagar, era minha esposa que tinha na mão a escova de cabelo e me olhava com uma expressão significativa. Calmamente contemplava a minha figura ajoelhada ao pé da cama e, em tom suave, indagou: Você está pedindo ou ordenando? Em seguida, virou-se e foi saindo silenciosa. Eu e as meninas caímos na gargalhada e a tensão se dissipou. As mulheres desejam que o marido tome decisões, mas não que o façam como um ditador, e sim como um líder. Existe uma enorme diferença entre uma situação e outra. O ditador toma decisões com base em suas preferências pessoais, objetivando satisfazer desejos egoístas. O líder toma decisões com base no que é melhor para seus liderados.
As nações, as famílias, as mulheres e as crianças precisam de homens que saibam tomar decisões. Nem toda decisão é a mais acertada, mas não deixa de ser decisão. O próprio fato de não se tomar uma decisão já é uma decisão. Anos atrás, ouvi um amigo meu dizer que quem fica em cima do muro acaba caindo e corre o risco de se machucar. É uma posição bastante perigosa. A indecisão cria instabilidade. Dizem as Escrituras que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Criar alternativas para uma decisão revela falta de confiança nela. Quando percebemos que uma decisão foi errada ou falha, o melhor a fazer é reconhecê-lo, arrepender-nos do erro, aprender com ele e seguir em frente. Quem não se perdoa depois de Deus já havê-lo perdoado, está querendo ser melhor do que ele. Esquecer o passado de forma sábia é sinal de maturidade. Isso é essencial àquele que deseja ser um verdadeiro homem. Por outro lado, não é justo exigir que nos perdoem quando vivemos incorrendo no mesmo erro. Mas assim que nos perdoarem, precisamos esquecer o fato. Esquecer não significa apagá-lo da lembrança. Significa nunca mais levantar a questão. É errado viver chorando sobre o leite derramado, cheio de remorsos, lamentando os erros do passado. Guardar os erros do passado em si já é um erro. Em seu livro, The Battle is the Lord, A Batalha do Senhor, Owen Carr, o fundador da estação de TV evangélica de Chicago, relata como seu pai, homem de temperamento cético, reagiu quando o filho lhe disse que pretendia dedicar-se ao ministério cristão. Disse ele: "Se entrar nisso, não saia, e se for para sair, é melhor não entrar." Os homens precisam assumir plena responsabilidade das suas decisões. Aceitar plena responsabilidade é a maior prova de maturidade, e a maturidade é o aval do verdadeiro homem. De modo geral, pensa-se que a maturidade vem com a idade. Não é verdade. Com a idade, envelhece-se. Adquirimos maturidade assumindo responsabilidades em todos os aspectos da vida. O segredo do sucesso em qualquer atividade é assumir responsabilidade pelos erros cometidos. Só pode gloriar-se de seu sucesso aquele que se dispuser a assumir igualmente seus fracassos. Isso aplica-se aos negócios, ao casamento e a tudo na vida. Não devemos nos assustar com os altos índices de fuga de crianças. É um fato muito triste, mas não deve surpreender-nos. Os filhos que fogem de casa, na verdade, estão simplesmente imitando os pais que fogem. Na maioria dos casos, o pai. Quando eu fazia parte do CIO, Comitê da Criança e do Adolescente no estado da Califórnia, soube que havia nele 400 mil mulheres que criavam os filhos sozinhas, por abandono do marido. Esses 400 mil californianos não conseguiram ou não quiseram assumir sua responsabilidade de maridos e pais, e preferiram fugir, portanto não foram coerentes com os votos matrimoniais. Antigamente, divórcio era quase um palavrão. Hoje virou moda. Seja o que for, não passa de uma cortina de fumaça, com que se tenta encobrir o fato de que alguém está fugindo de uma responsabilidade. Muitos homens ficam trocando de esposa, mudando de um lugar para outro, acreditando encarnar assim a figura do machão. A capacidade de procriar não é necessariamente prova de hombridade. Aliás, muitos desses indivíduos são imaturos, infantis, superficiais, são meninos no entendimento, são pessoas fracas, sem raiz e sem caráter. Há homens que aos 17 anos já são maduros, outros nem aos 70 amadureceram. Um dos grandes problemas de nossas igrejas é que nelas há muitos homens imaturos.
Infelizmente, tais indivíduos estão abandonando a liderança espiritual, deixando-a nas mãos das mulheres. Depois de haver passado a elas as rédeas da disciplina no lar, agora tentam livrar-se também da sua responsabilidade na igreja. Em várias congregações, são as mulheres que exercitam os dons espirituais, são elas que ensinam, que organizam e lideram os trabalhos, que dirigem o louvor e a adoração ao Pai. As mulheres podem ser espirituais, mas a força sempre vem do homem. A força de uma igreja, de uma família, de uma nação, vai depender da força de seus homens. Homens, vocês são responsáveis. Não há como escapar disso. O que Deus requer dos homens é que todos sejam homens de verdade. Quando o homem nasce de novo e seus pecados são perdoados, passa-se um apagador no quadro negro de sua vida. Seu coração é purificado, mas Deus ainda tem de gravar seus mandamentos naquela lousa limpa e nova. Esse cristão precisa ler a palavra de Deus e comungar com o Pai através da oração. Precisa viver no Espírito. Seu novo coração é como as tábuas de pedra lavradas por Moisés, em que Deus escreveu sua lei. À medida que estudamos e meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo vai gravando-a em nosso coração. Aquele que já se converteu há muitos anos, mas hoje só decorou o João 3,16, é tão imaturo quanto o que recebeu a Cristo ontem. O fato de ter sido salvo não fez muita diferença em sua vida. Ainda se acha bem distante de sua Canaã. Ele nem começou a desenvolver seu potencial de homem em Jesus Cristo. Via de regra, a imaturidade espiritual o leva ao pecado, à imoralidade, a uma conduta antiética e a sucumbir à nina imensa gama de tentações. Ele nunca se aprofundou na palavra, não aprendeu os textos bíblicos que nos tornam sábios e nos orientam na escolha de nossos atos, do tom da nossa conversa, das atitudes que devemos ter e dos fundamentos de nossa consciência. Quanto maior for a quantidade da palavra que tivermos absorvido, mais semelhantes a ela e a Cristo seremos. Mas para isso precisamos absorvê-la no Espírito. Por outro lado, quanto menos da palavra tivermos absorvido, menos semelhantes a ela e a Cristo seremos. É um princípio elementar, mas que mostra se o crente é adulto ou criança na fé. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. E vamos repetir isso aqui várias e várias vezes, pois é verdade. Só poderemos ser grandes na medida em que experimentarmos em nossa vida a grandeza de Cristo. Foi essa a razão que levou João Batista a afirmar: convém que ele cresça e que eu diminua. E a razão por que devemos deixar que Deus produza em nós o fruto da hombridade. A parábola do filho pródigo é a história da própria humanidade. Quando aquele moço caiu em si e regressou à casa do pai, este lhe perdoou, purificou-o e devolveu-lhe a posição que por direito lhe cabia. Assim que ele assumiu a culpa de seus erros, arrependeu-se deles e pediu perdão, toda a sua vida foi transformada. E a sua, amigo leitor, também pode ser transformada. Você pode entrar numa terra totalmente nova, na sua Canaã. Mas a única maneira de chegar lá é desenvolver a verdadeira hombridade, ser semelhante a Cristo.